Olá, meus seguros, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, mais uma aula de sociologia. Vamos lá trabalhar nosso conteúdo, sempre baseado nesse conceito. Vamos iniciar um novo conteúdo nas nossas aulas remotas. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, eu daqui e você daí, para nós fazermos nosso conteúdo da melhor forma possível. Trabalhar os conceitos, certo? E nesse conteúdo de hoje nós iremos trabalhar a raça, a etnia e multiculturalismo, certo? Vamos sempre também usar como ferramenta de apoio o nosso livro didático, onde nós fazemos leituras, análises, interpretações, certo? É a ferramenta mais próxima que você tem aí à mão, que é interessante também nessas aulas remotas, certo? E vamos aí fazer essa nossa aula sempre motivado com a dedicação para conseguir o objetivo do ensino e aprendizagem, o feedback entre professor e estudante, certo? Vamos lá aí, qualquer dúvida, vamos nos comunicar online ou pelas redes sociais, certo? Espero que todos aproveitem esses conteúdos. Vamos fazer da melhor forma possível. É um prazer, vamos lá, certo? O que esse processo tem a ver dentro dos dias atuais e dentro do que já foi, né, passado na história, né, a conceito, certo? Vamos lá, certo? Primeiramente, nós devemos analisar o que o conteúdo está apresentando para nós, certo? Ele está querendo o quê? Que nós compreenda as competências e habilidades para melhor entender o conteúdo, certo? Compreender os conceitos de raça, né? Saber como se dá essa característica, por que há essa divisão de raças, como se desenvolve o conceito da relação social entre as pessoas de raças, etnias, certo? De culturas diferentes, certo? Muito bem, certo? Estamos lá, conto com vocês. E devemos o quê? Discutir também, discutir o quê? Criticamente os temas do racismo. Por quê? Se esse tema está voltado, né? Como analisar crítico, com análise crítica, né? Ao sistema dos temas, né? Ao temas do racismo. Por quê? Racismo é algo que está impregnado nas sociedades, tanto antigas como modernas, né? Sabemos que há um processo que se desenvolve, né? Mesmo com a evolução ideológica, né, da sociedade, ainda temos muitos conceitos onde o racismo ainda é presente nas sociedades contemporâneas de hoje, né? Vamos dizer assim. E devemos o quê? Identificar, certo? As desigualdades sociais, certo? Vocês podem fazer aí uso do livro do capítulo 5 e dar essa primeira introdução, né? Esse conceito aí onde tem as imagens, fazer a interpretação, dar uma leitura aí para a gente debater, certo? Por quê? Identificando essas desigualdades sociais que vai estar atrelado ao processo da raça, da etnia, da cultura, né? Porque quando há desigualdades, há uma separação, né? Há um fator que pode distinguir uma pessoa de outra por uma classe, pode ser por bens ou não, ou pela cor da pele, ou vários outros conceitos, certo? Espero que vamos mais adiante para entender melhor esse conceito. Vai haver uma divisão, né, sobre preconceito, discriminação e segregação, né? As divisões, né, entre eles, mas o que liga esses conceitos, certo? Vamos lá, eu peço prosseguimento, vamos lá, dando continuidade, espero que você esteja absorvendo aí toda essa interpretação, certo? Como é o nosso conteúdo, novo tema, devemos, né, saber cada processo, né? Raça, porque está falando de conceito de cor, né? Quando o cidadão está dentro de uma classe, né? Vamos dizer,
preto, branco, pardo, certo? O amarelo, o indígena, né? Geralmente a raça se distingue pela cor da pele, né? Aí há uma característica, porque tal pessoa é tal, e aí é onde entra a questão de preconceito, né? Por quê? Preconceito, ele vai na classe, né? Classes, na crença, né? Por o indivíduo pensar de um formato diferente ou de ideias, né? Que não correspondem a um grupo, né? Ele também pode haver um tipo de preconceito com essas pessoas, né? Pensamentos, né? De crença. O gênero, né? Se a pessoa se dita como do sexo ou de outro, né? Geralmente há muito a relação do preconceito entre as pessoas de gêneros diferentes, certo? Porque é uma opção de cada ser, né? Se ele optou por essa opção, né? Nem sempre a grande maioria ou alguma parte entende nesse formato, certo? E aqui nós temos esse processo aqui, orientação sexual. Por quê? Está ligado a todos esses outros. Por quê? Se o indivíduo, né, se relaciona com pessoas do mesmo sexo ou não, ele pode sofrer um tipo de preconceito. Sabemos que a sociedade ainda não está totalmente aberta para essas novas mudanças de hábitos, né, no meio social, né? Sempre houve, mas ainda é uma barreira que existe aí, certo? A gente, como, né, analisador científico, temos que analisar essas causas para entender esses fatos, certo? A nacionalidade, né? Sabemos que a nacionalidade geralmente, né, está dentro quando um habitante de um país vai a outro país, né? Ele pode sofrer esse preconceito por ser de uma determinada região ou país. Por quê? Ou o país, né? Algumas pessoas, vamos dizer, o país, não, vamos falar por pessoas, né? Pode ser que alguém dita, não, o país ali é preconceituoso. Mas será que eu pegar essa população totalmente, toda de um país, todos são preconceituosos ou alguns grupos ali que estão inseridos, certo? Nós temos isso aí muito quando os países são desenvolvidos, né? Eles têm uma grande observação como os outros países mais inferiores, né? Não tem, o cidadão, ele é inferior, né? Nós pegarmos boa parte da Europa, o desenvolvimento social humano é bem mais alto do que os países latino-americanos ou países africanos, certo? E com isso vai haver um processo né? Não que todos devido daquela região sejam preconceituosos, mas um grupo isolado ou outro, certo? E geralmente os países mais desenvolvidos, né? Alguns pensam dessa forma, mas nem sempre é regra geral, certo? São grupos isolados. Até dentro do nosso próprio país, se nós pegarmos o Brasil aqui, nós temos o Brasil, né? Dentro da nossa nacionalidade, o Brasil, se nós pegarmos por região, nós vamos ter uma gama aí de diferença de cultura, né? Até por crença e raça, né? Etnia porque nós somos brasileiros, mas tem aqueles traços, né? Que uma pessoa é branca ou mais é parda, outra é mais clara, certo? Outra pele mais escura. E isso ainda há muitos casos, nós sempre acompanhamos que há grandes processos sobre esse conceito. Região Nordeste, região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Geralmente, se você chega em outra região, você pode ser bem acolhido ou não por alguns habitantes dali daquela região, né? Dependendo do estado e da ideia de formação do indivíduo, certo? Estão entendendo aí? Espero que esteja bem compreensível para vocês. E a etnia, né? A etnia estava relacionada a esse processo de etnia, de onde se nasceu
esse cidadão ou essa pessoa, né? Se ele é de uma região, de outra, de um continente, de um país, certo? Se pertence a algum grupo étnico, pode ser indígena, africano, latino-americano, norte-americano, europeu, asiático, né? Vai muito desse conceito também, étnico, certo? E a cultura, né? A cultura que também, ela demonstra muito as características de um povo, de uma região. Vamos dizer que aqui no Nordeste nós somos muito voltados às coisas mais tradicionais da terra, do campo, né? Voltado a esse, mas hoje bem menos, né? Que como o agricultor já não vive mais da terra propriamente dito, né? Mas tem esse laço da cultura nordestina, das suas comidas, da sua região, da sua música, né? E tendo comparação aí com outras regiões, né? Nós somos muito ligados no termo de cultura. O Nordeste tem essa cultura mais forte, vamos dizer, mais enraizada ainda, certo? Porque passou-se de geração para geração. Pegando para o Sul, eles têm a cultura propriamente do Sul, dos Pampas, né? Cada um nas suas características, certo? Mas somos o quê? Um povo brasileiro, certo? Muito bem. E aqui nós vamos adentrar aqui, que nós vemos tipos de preconceito, certo? Agora nós vamos trabalhar a discriminação. E o que seria a discriminação? Nada mais é associação de todos os outros tipos de preconceito. Se eu falo aqui em discriminação, eu também estou falando tipo de preconceito, né? Houve preconceito e discriminação, e está todos os processos relacionados, certo? Um mais forte, outro menos, certo? Mas eles andam juntos aí nesse conceito, certo? E voltando para cá, nós temos a segregação. E o que seria a segregação? Processos ideológicos fundamentados em preconceito. Tá vendo que um liga ao outro, certo? Aqui, ó, uma seta, lá está querendo falhar, vai chegando, por quê? Preconceito, que refletem a hegemonia de um grupo social, né? Se nós somos de um grupo e se achamos melhor do que outro grupo, né? Vamos estar aqui na classificação de classe social. Vamos dizer, no Brasil nós temos 3 classes sociais, né? Tem a classe alta, classe média e classe baixa, certo? Geralmente há um tipo de segregação. Por quê? A classe alta geralmente está nos melhores bairros, melhores casas. A média já está intermediária, né? E a classe baixa já vai estar bem nos bairros mais afastados, as periféricas. E isso há uma separação, que quer dizer o quê? Uma segregação, né? Quando eu falo em segregação, eu estou falando em separação, certo? Muito bem, pessoal. Está ligado? É isso aí, certo? Por quê? Essas ideias existem, fazem parte das nossas cotidianas, nosso dia cotidiano, e vamos sempre tentar desenvolver e entender melhor esses conceitos aí, certo? Eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo aí, raça, etnia, multiculturalismo, e vamos sempre trabalhar nesse conceito. Eu peço que vocês façam a leitura, certo? Das 3 primeiras páginas iniciais do capítulo 5. Vamos lá, até a próxima, foi um prazer. Obrigado.